Olá, meu colega advogado, minha colega advogada, sejam bem-vindos a mais um hashtag OABRJ Debate. Como vocês sabem, nesse tempo tão complicado que a gente está vivendo no nosso país, a OAB ela está o tempo todo preocupada em levar mais informações e hoje nós temos aqui um assunto muito importante, que é a questão de imposto de renda, a questão que é ligada ao direito tributário, e nós temos hoje a honra de ter dois personagens muito importantes nesse meio, que é o doutor José Miguel Rodrigues da Silva, ele que é coordenador da Comissão de Assuntos Tributários do CRC aqui do Rio de Janeiro, e também a doutora Rosemarie Tebon, ela que é advogada tributarista e também é membro da Comissão de Direito Tributário do CRC aqui do Rio de Janeiro. Eu queria dar as boas-vindas aos nossos convidados, começar com a doutora Rosemarie. Que novidades nós temos, doutora Rosemarie, do ano passado para esse, em função da pandemia? Algum dado novo? No momento, nesse momento, está tramitando na Câmara dos Deputados um projeto em que está pensando nos aposentados que, por acaso, pegaram a Covid e que essa Covid causou, devidamente comprovado por um atestado, laudo médico e tal, causou alguma enfermidade, alguma sequela, no coração, não sei aonde, aí vem lá as doenças que eu não decorei todas, e esse aposentado vai poder ficar isento do imposto de renda. A Covid já foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal como a enfermidade do trabalho, até auxílio-doença do trabalho, e talvez uma aposentadoria por invalidez, devidamente comprovada, vai ser vista como do trabalho. Qual a importância disso? Toda vez que eu estou ligada a trabalho, não paga imposto de renda, fica isento. Então, a vantagem de uma aposentadoria por invalidez é a isenção do imposto de renda. Só tem um probleminha. Eu não posso mais arrumar emprego em lugar nenhum, sabe? Porque se descobrir que eu estou trabalhando em outro lugar, recebendo RPA, recebendo carteira assinada, que um aposentado pode voltar ao mercado de trabalho, ele vai ser descoberto, vão cortar a aposentadoria. É um milagre, ele ficou curado. O INSS vai cortar. Quer dizer, existe uma eficiência absoluta com relação ao cruzamento de CPFs e CNPJs, né, doutor Rose? Com certeza. E um cuidado também, lembrei aqui, é a pessoa com união estável, que está muito na moda, né? Aí a pessoa faz união estável, mas recebe uma pensão por morte do pai militar, alguma coisa. Aí o pessoal fazia união estável para poder deixar alguma coisa para o companheiro, se vier a falecer. Acontece que o Exército, Marinha Aeronáutica e outros órgãos aí envolvidos com isso estão chamando a gente para devolver. O cartório está avisando às Forças Armadas e ao imposto de renda que houve uma união estável no cartório. Isso é tudo eletrônico no momento. Tá e aí a pessoa vai perder e ainda tem que devolver 1 milhão, sei lá quanto. Doutor Zé Miguel, em relação ao imposto de renda de 2020, existem muitas alterações para o ano de 2021 em função da pandemia? Inicialmente, obrigado pelo convite. É uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje. Então, quando a gente fala de imposto de renda, da pessoa física, a gente tem que sempre lembrar que, na pessoa física, o que causa mais expectativa é a declaração do imposto de renda, não em si o imposto de renda. Em relação ao imposto de renda, desde 2018, a gente não tem alterações. O que a gente tem atualmente são alterações que regem a declaração. Para este ano especificamente, eu acredito que a Secretaria da Receita Federal ela travou as principais alterações que estavam previstas. Então, basicamente, o que nós temos que atentar é quanto à devolução dos valores fomentados pelo governo em relação à pandemia. Isso já está claro que tem que ser devolvidos caso a pessoa tenha uma renda acima de 22.800 e poucos reais. Essa é a principal alteração. Entretanto, eu chamo a atenção para as alterações que são escondidas. Nós temos as alterações que são evidentes, são essas de preenchimento, que o contribuinte tem que preencher, e temos as principais alterações que são escondidas, que se referem à malha fina. E é aí que eu chamo a atenção, porque
o fisco federal ele vem crescendo exponencialmente a malha fina da pessoa física. E tudo indica que, com a pandemia, com a queda de arrecadação, o governo federal vai buscar arrecadação na pessoa física, porque as jurídicas não têm mais condição. Então, a Receita Federal, ao longo dos últimos 4 anos, vem criando um sistema de cruzamento de informações na declaração da pessoa física realmente de primeiro mundo. E é aí que eu chamo a atenção. Essas são as principais alterações que nós não vemos e não ouvimos falar. Estava previsto uma alteração interessantíssima que eu acredito que tenha ficado para os próximos anos, que é o cruzamento com a aquisição e a venda de bens imobilizados, como veículos, como casa, apartamento, etc. Hoje, perceba que desde o ano passado, na declaração do ano retrasado, desculpe, passou a existir o campo do preenchimento, por exemplo, do número do IPTU de registro do imóvel, da data de aquisição. E isso daí vai ser cruzado na venda, com o sistema de ganho de capital. Então, para este ano, eu acredito que já ia ser uma das implantações da Secretaria da Receita Federal. Como será a mesma coisa quando a gente adquirir veículos? Hoje, eu adquiro um veículo, eu simplesmente registro o veículo na parte de bens. Futuramente, eu vou declarar o CNPJ de quem eu adquirir, o Renavan ali, e quando eu for vender, a Receita Federal vai cruzar absolutamente tudo. Lanchas, helicópteros, aeronaves, etc. Então, esse é o principal item que eu chamo a atenção para todos. Aqueles, principalmente, que não têm hoje declarado em suas declarações os seus bens, prestem atenção nisso. A outra alteração evidente, foram 2, basicamente, que a Receita fez, foi abrir o campo para 3 códigos de bens referente a criptomoedas. Perfeito? Separou as criptomoedas em 3 grupos, mas o que interessa é que é moeda digital. Vejam que quem não declarou tem a chance esse ano de declarar e ver se tem renda para declarar. Porque quando for vender, a Receita Federal vai entrar de tapa na lata na tributação. Sim, e tem muita gente que tem criptomoeda que não declarou. Então, se não declarou, tomem cuidado, porque ela vai se pronunciar sobre como ela vai interpretar a venda de um ativo de elevado valor que não tenha sido declarado. Então, basicamente, são essas 2 modificações evidentes e essa é escondida. Mas existem milhões de pessoas no nosso país que desenvolvem uma atividade informal. Essas atividades, elas são tributáveis? Como é que a pessoa que está nesse universo paralelo, se é que a gente pode dizer assim, que tipo de cuidado, que tipo de situação elas devem ter atenção no meio dessa história? Bem, com relação à economia informal, teve um momento que o governo estimulou que todos abrissem e se legalizassem. Aí criaram a figura do chamado MEI, microempreendedor individual, previsto na lei do Simples Nacional, que é uma lei complementar muito famosa. Quem estiver nos escutando, nos ouvindo, no momento certo, pesquisar, é a Lei Complementar 123. Essa lei, ao falar do microempreendedor, ela disse, olha, quem ganhar 81 mil por ano, numa média de 6.750 por mês, pode ganhar 5 mil no mês, 8 mil no outro, está na média, e vai acompanhando até dezembro. Saiu uma notícia, o Rádio Corredor, alguém falando, ó, não precisa de contador. Aliás, você procura o contador que ele vai te atender de graça, porque ele vai constituir a sua empresa, tem que tirar um CNPJ, mas depois parece que eu podia meter o pé e não fazer mais nada. O que está acontecendo hoje? O pessoal tem maquininha de cartões de crédito e débito, e aí empresta para a barraca do lado, que é do meu amigo. Estou numa praça fazendo, como se estivesse na praça de Ipanema, fazendo uma feira, participando. O pessoal empresta a máquina. O pessoal pega a máquina da filha, o outro pega a máquina do pai, aí nisso não percebeu que estava estourando o limite. Então, tem muita gente sendo excluído pela Receita Federal, porque também tem uma outra regra que as pessoas não prestam atenção na informalidade,
quem é da informalidade que tentou se legalizar tem que ter um contador ou alguém que dê instrução, porque a pessoa não está sabendo que se ele ganha 6.750 por mês, ele só pode fazer compras de um valor que é tolerado pela Receita Federal de até 20% em cima desse montante, mais 1.300 e poucos reais. Mas não, ele está comprando 15 mil por mês. Como é que a pessoa que ganha 6 consegue fazer compra? Porque passou o cartão, pagou. Sim. Tem gente que tem sites em casa, né, que nem se legalizou em MEI e acha que está na informalidade, que a Receita Federal não vai pegar. A Receita Federal está recebendo todo mês informação de todos nós, inclusive dessa pessoa que comercializa coisas usadas, tem sites de venda, está na moda, desapegue e não sei o quê, né? Tá novinho, tá limpinho, vamos comprar, tá barato, coisa de marca, baratinho. A ideia é brilhante, só que você, no seu nome de pessoa física, está recebendo valores de uma venda, costumeiramente vai ser notada, né? Esse dinheiro é visto como venda, seja de livros, seja de roupa, não importa, e a pessoa vai ser pega pela Receita Federal, porque nem o valorzinho do MEI que tem que pagar mensalmente não está fazendo. Então, nesses cruzamentos, né, aquele que é da informalidade total, nem abriu MEI nenhum, vai ser pego, porque cartão de crédito, essas maquininhas estão espalhadas. É só ligar que é uma máquina, toma. Você também quer uma? Pô, no CPF. Fazendo compra para a empresa pelo CPF, está uma bagunça. Aí, na Receita Federal e estadual, está aparecendo não só MEI, como microempresas e empresas com porte, que compram e não vendem. Dizem para mim, dentro da secretaria, na rua, rádio corredor, que tem empresa que compra e não vende. Se ela não vende, não tem receita. Como é que ela tem dinheiro para comprar? Não dá para entender. Sim. Também tem uma outra figura lá dentro da Receita Federal, que é a pessoa vende, mas não compra. Como é que ela consegue vender se ela não tem estoque de compra? Então, essas inconsistências, incongruências, se tivesse procurado um contador que iria explicar aí essas moedas virtuais, que iria explicar esses cuidados, né? Ou um advogado, que nem, não vão procurar advogado, que não sabe nem o que é tributarista. É uma especialidade, né, que não é acesso ao povo. Não que a gente seja careiro, não é isso. É porque o povo nem sabe que essa especialidade existe. A fala da doutora Rosmarie me chamou a atenção de uma atividade nova, que são pessoas que estão ganhando dinheiro pela internet, não necessariamente vendendo produtos. Pessoas que estão ministrando aula ou que fazem algum tipo de consultoria e que recebem, às vezes, recursos que vêm de fora, desses grandes provedores, Google, YouTube, enfim. Esse recurso, teoricamente, ele deveria vir tributado para o Brasil, né, nessa história toda. Como é que fica isso? Essas pessoas têm que se preocupar também, quem tem o seu canalzinho na internet, quem está, enfim, recebe ali algum tipo de benefício, de propaganda, enfim, alguma quantia que é depositada na sua conta. Como é que essa pessoa se enquadra nesse novo momento? Então, essas profissões, elas hoje em dia são previstas pela Secretaria da Receita Federal, e uma delas, inclusive, são as pessoas que são os influencers, são os de canais grandes, tem entre aspas, um grupo especial da Receita Federal que atua nisso. E, inclusive, tem já várias autuações utilizando os canais. O que é colocado no canal, inclusive, tem uma passagem muito famosa de uma menina que é agente de investimentos, que falava assim: meu nome é fulana de tal, tenho 24 anos, 6 milhões na conta. Essa menina foi intimada, não é? Ela foi intimada a explicar de onde vinham os 6 milhões e aonde estavam os 6 milhões. Não só ela. E tem uma cantora muito famosa também, que é muito conhecida mesmo entre a juventude,
que ela fez um vídeo e saiu numa revista. Aqui está minha nova casa, na Barra da Tijuca. Paguei tantos milhões de reais. A Receita Federal usou essa informação. Que beleza, que beleza. Mas voltando a essa seara, o que acontece? O youtuber, ele recebe dinheiro dos Estados Unidos. O YouTube, ele tem a matriz nos Estados Unidos. O dinheiro vem de fora. Então, essas pessoas físicas são pessoas físicas, ok? Sou eu, você, professora Rosemarie, que recebemos do YouTube e temos que automaticamente apresentar a nossa conta até o último dia útil do mês seguinte através do livro caixa eletrônico a partir de 2021. Antes de 2021, era o livro caixa convencional, que era um sisteminha que era incorporado à Receita Federal. A Receita Federal ela divide as rendas em 3 tipos. Os rendimentos tributáveis, que é dividido em 2 grupos. Rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica e rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física e do exterior. É nesse segundo que se enquadram essas pessoas. Então, elas vão lá e jogam no código 0190, que é o DARF, e se por acaso não optarem por efetuar o livro caixa, elas são obrigadas a apresentar a tributação na tabela progressiva, né, que o topo é 27,5, e não podem, e depois de uma investigação, só poderão abater as despesas da sua atividade se o fiscal permitir, porque poderá utilizar. Agora, o meu conselho a eles é o seguinte, saiba a legislação, porque você se trabalha em casa, como nós agora, se nós trabalharmos como autônomos, podemos abater 1/5 das despesas comuns, domiciliares com a profissão. Perfeito? Então, seu aluguel, seu condomínio pode ser abatido em 1/5. Agora, se eles cresceram ao ponto de ter uma empresa, como advogado, como contador, pode abater todas as despesas. Perfeito? Então, eles são tributados. Agora, vamos aos que recebem dinheiro no Brasil. Perfeito? Que usam os canais de mídia, como os professores, vendedores de conteúdo, botam nas plataformas. Quando ele bota na plataforma como pessoa física, ele também pode utilizar a prerrogativa da dedução do livro caixa. E ambos, exterior e nacional, são obrigados a oferecer a tributação até o último dia útil do mês seguinte. Perfeito? Na tabela progressiva normal. E recolher o INSS, tá? Não esqueçam disso. Tá certo? Beleza. Doutora Rosemarie, que dicas que a gente pode dar para todas as pessoas fundamentais para a pessoa não dar uma escorregada? Às vezes tem coisas muito simples que as pessoas esquecem, coisas triviais, e complica a vida da pessoa. O que a gente pode dizer para quem está meio distraído no meio dessa história? Bem, eu tenho muita pergunta sobre, por exemplo, pensão alimentícia, que só pode abater se houver uma sentença, né, determinada por acordo ou por uma determinação do juízo, ou então, se eu combinei uma sentença, mas eu procurei o cartório que pode fazer separação, partilha de bens, não sei o quê, né? Agora está muita coisa dentro do cartório. Uma das coisas eu posso homologar uma pensão alimentícia num cartório, num sistema extrajudicial. Essas pensões podem ser deduzidas no imposto de renda. Ah, não, eu sou pai bonzinho, eu pago de coração. Não pode abater do imposto de renda. Mas como é que pode? Privilegia o pai que só pagou sobre pressão, e aquele que é bonzinho não pode? Não pode. Na sentença, às vezes sai que o pai tem que pagar a escola, além de depositar não sei quanto. Como a guarda desse filho ficou com a mãe, quem pode abater a escola, embora não tenha sido ela que pagou, é ela. E não ele que gastou. Porque devia ter botado a escola, se tivesse um advogado do lado que entendesse tributário, pede ao juiz para não botar a escola separado, não. Deixa a escola. Aumenta aí para 2.500, 3.000, sei lá quanto é que é a escola. E parametriza pelo salário mínimo, cria um índice de atualização, mas não bota junto não, porque estão pegando no pé sobre isso. Despesas médicas. O pessoal quer abater o plano de saúde inteiro, e o plano de saúde é da empresa.
É possível fazer isso separado? É, mas tem que pedir ao contador, nosso querido José Miguel, que faça essa contabilização separado, provando que cada um pagou o seu. Senão não pode abater nada de ninguém. Também vejo muito despesa médica. As pessoas querem abater até os remédios, não pode. Só se eu estiver internada no hospital e o remédio estiver dentro da conta do hospital. Despesa médica. Né? O médico forneceu o medicamento, despesa médica. Eu fui na farmácia comprar, não é despesa médica. Mas foi o médico que mandou comprar, não pode abater. Quem tenta abater, cai na malha fina. Quando chega na malha fina, falta às pessoas documentação. A gente, às vezes, faz coisa na vida e não guarda os documentos. Né? Os papeizinhos se apagam sozinhos, são impressoras térmicas. Se não tirar cópia, se não escanear, não xerocopiar, não vai ter documento suficiente para ser aceito pela fiscalização. Muito difícil esse auditor da Receita Federal bonzinho, que o Zé Miguel falou aí, que só se ele aceitar. Mas, poxa, eu só bato de frente com quem não aceita, né? Pois é, e guardar a documentação por 5 anos. Sim. Doutor Zé Miguel, esse sistema todo, ele está com a inteligência artificial. É possível, por exemplo, o cidadão comum, quando ele entra no site da Receita, ele esclarecer suas dúvidas? Isso tudo pode ser feito de uma forma mais tranquila para o usuário comum de computador? Qual é a tua avaliação sobre isso? Ou a gente vai, no final da história, ter que precisar do doutor Zé Miguel e da doutora Rosimarie, porque senão a gente não vai escapar. Então, doutor José Fernandes, existem 2 tipos de contribuinte. O que tem uma declaração muito simples, ele é assalariado e tem uma renda. Para esse, o perguntão, né, perguntas e respostas da Receita Federal, está ali, ele consegue esclarecer a maior parte das dúvidas, quiçá todas que ele tem. Agora, existe um outro conjunto de contribuintes, que são os que ainda têm mais de uma fonte de renda ou trabalham na autonomia. Para esses, sinceramente, não dá para eles autonomamente esclarecerem todas as dúvidas, principalmente aqueles que têm, por exemplo, investimentos em bolsa de valores, aqueles que têm produção rural, aqueles que trabalham como autônomos. Para esses não dá. Aqueles que são, por exemplo, médicos com mais de uma fonte. O médico é a profissão que mais cai na malha fina. Que mais cai na malha fina na média. Porque ou ele cai na malha fina por causa da declaração dele, ou ele cai por causa do paciente que declara um recibo dele. Então, os médicos são uma característica, eles cismam em declarar sozinhos. Então, a minha dica de ouro para todos os contribuintes se você está nesse grupo dos complicados, só faça a declaração com o auxílio de um especialista que realmente entenda disso, porque declaração de imposto de renda não é datilografia, declaração de imposto de renda não é digitação de informação. Declaração de imposto de renda é uma consultoria pessoal, personificada. Perfeito? E tem a sua certificação digital, se você tem mais de uma fonte ou é autônomo. Porque com ela você vai ver quem declarou para você, o que declarou, e as despesas dedutíveis, por exemplo, de saúde, já vão estar lá. O que as fontes declararam contra você. Tá? Então, tem esses 2 grupos. Sim, doutora Rosimarie, uma pergunta objetiva que todo mundo vai fazer, espero não ser delicado, é a seguinte: é muito caro a gente ter o apoio de um contador? Como é que isso é calculado? Enfim, para a pessoa que está interessada, por exemplo, em ter um serviço de alguém para auxiliar nesse momento, o que essa pessoa deve ter como ideia do que ela vai ter que desembolsar? Não é caro, não. Tá? Dependendo do que seja, né? Há uma proporcionalidade, né? Se estivermos tratando de algum valor que ninguém vai cobrar o que você levaria um auto de infração. Não pode cobrar 10 mil. Esse seria o valor do auto. Então, é melhor pagar para a Receita. Entendeu? Não pode ser assim, né? Então, os contadores fazem uma conta de proporcionalidade, né? E, se puderem, se tiverem tempo, talvez façam uma declaração por um valor... R$200. Sim, mas é MEI, não tem renda nenhuma. Se eu pegar todas as barracas do camelódromo,
vou ganhar quanto? Eu já vi contador falando isso. Sim. Né? Ele ganha na quantidade, porque o trabalho não é muito. Então, tem para todos os gostos. Agora, procure, porque é muito melhor do que levar um auto-infração. Agora está na moda o recebimento, e consertar isso aí, que eu gostaria de ouvir um pouquinho o Zé Miguel depois, se houver tempo. Sim, sim. O auxílio emergencial que a gente colocou, o filho recebeu, nem falou para o pai, mas ele é dependente do filho, do pai. Aí, quando foi fazer a declaração, o contador também não sabia, nem perguntou, estava no começo. Agora porque é uma situação emergencial, né? É uma situação atípica, né? Vamos passar para o doutor Zé Miguel, então. Doutor Zé Miguel, como é que a gente descasca esse auxílio? Então, na realidade, o auxílio ele foi feito com duas naturezas, uma pública e uma privada. Não é? A pública fomentou com a redução da carga horária em percentual e entrava com recursos, e a privada podia completar. Perfeito? A única fonte que realmente não terá incidência de imposto de renda, pasmem, é vindo do privado. Ou seja, olha que coisa meio incoerente, tá? Incoerente. O privado paga e tem a dedução, não tem o acréscimo no imposto de renda, e a pessoa jurídica pode abater do imposto de renda se estiver no lucro real, e a física não tributa. Perfeito? Sim. Já a fonte pública, quando entrega o recurso para a pessoa, beneficiária da população, é tributada, é considerada renda tributada. Então, ela tem que ser devolvida caso ultrapasse o limite de 22 mil e pouco. Ela é somada à renda da pessoa. Então, hoje nós temos a seguinte situação que a professora Rosmarie Dubon deixou aqui, que é a grande realidade. Existe pai, marido, mulher e 2 filhos maiores de idade. Os 4 pegaram. Entendeu? E aí, às vezes, o filho ele é universitário e tal, o pai colocava ele na declaração de imposto de renda como dependente. Agora não vai poder botar mais, porque se botar vai ser tributado cumulativo. Então vai cair numa alíquota superior e a dedução não compensa, entendeu? Tem que ficar ligado nisso. Doutor Simeão, questão... pode concluir. Não, aí essa é uma questão delicada, tem que fazer conta agora, muita conta. Sim, olha, questão muito tradicional também, eu queria saber se teve alguma mudança. Empregada doméstica, aluguel e educação. Numa resposta só, como é que a gente trata desse pacote? Aluguel, educação e empregada doméstica. Tá, vamos lá. A empregada doméstica já não é mais dedutível, vamos completar agora 2 anos, ok? E quando era dedutível, só era dedutível o INSS dela. Tá? Era assim, paga mal a doméstica mesmo, porque não vale a pena pagar muito, porque aí ela não é dedutível. O aluguel não é dedutível, a não ser que você seja um autônomo. Então, assim, a gente tem que separar essa questão. Até para os advogados, eu fiz uma presença física num evento da OAB que eu achei interessante, porque estavam 300 advogados que não sabiam que quando eles trabalhavam como autônomos, eles podiam preencher o livro caixa e abater o aluguel. Tá? Eles não sabiam. E veja só, nós somos privilegiados de informação. E agora imagina o leigo. O leigo, ele também não sabe, então só pode o autônomo. E a educação, ela está parada há 2 anos também. Então, o limite é anual, acho que é 3.563. E segundo a própria Secretaria da Receita Federal, se a tabela do imposto de renda hoje fosse atualizada e as deduções fossem atualizadas, o salário mínimo da tabela seria R$ 4.000. Hoje é 1.933, ou seja, é o dobro. Sim. Então, é por isso que a gente tem a sensação, cada ano que passa, do imposto de renda morder mais. Ele morde mais, é verdade, porque uma forma de aumentar a arrecadação é diminuir as deduções, e é isso que o governo vem fazendo. Entendeu? Então, aluguel não é dedutível, a não ser que seja livro caixa. Educação é um limite baixíssimo, de 3.500 e pouco ao ano, está parada há 2 anos, e a empregada doméstica há 2 anos deixou de ser dedutível. É uma maravilha. É uma mágica, né? Porque a Receita, no final da história, consegue mostrar que uma pessoa que recebe R$100 mil e gasta 110 por ano, ela tem um lucro. Exatamente. Tem que deixar o leão lá com os dentes bem afiados. Gente, olha só, o nosso papo aqui está muito legal.
Eu espero fazer um novo encontro com vocês aqui no nosso espaço, porque estamos sim, com essa limitação. Muitas questões vão ser repercutidas aqui, os nossos colegas vão entrar com novas perguntas, novos questionamentos. Eu queria muito agradecer ao Dr. José Miguel, ele que é advogado, que é da Comissão de Assuntos Tributários do CRC, daqui do Rio de Janeiro, a doutora Rosemarie Dubon. Falei certo, doutor Rosemarie, o teu nome? Falei bem afrancesado. Só errou, não é do bom, é de bom mesmo. De bom, obrigado. De bom é italiano, o Marie que é francês. Beleza. Ela que é advogada tributarista também e membro da Comissão Tributária do CRC. Gente, você que é advogado, se ligue aqui sempre no nosso espaço, mande seus comentários, se intere do que está acontecendo na OAB, visite o site da OAB, acompanhe nosso programa também pelo YouTube. Um grande abraço em todos vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, gente. Muito obrigado.